Pergunta rápida. Quem inventou o rádio? Se você responde Marconi, é o que ensinaram na escola no mundo inteiro. Mas a primeira vez que uma voz humana viajou pelo ar, sem nenhum fio, quem fez não foi o italiano, foi um padre brasileiro, gaúcho e anos antes. O nome dele é Roberto Landel de Moura. E a história de como ele chegou primeiro na transmissão de voz foi perseguido e mesmo assim acabou esquecido em uma das maiores injustiças da ciência brasileira. Cola aqui que no fim eu te conto porque quase ninguém conhece esse cara. Landel nasceu em Porto Alegre em 1861. Era padre, ordenado em Roma, mas era também um cientista obcecado, que aproveitou os estudos na Itália para mergulhar em física e química. Voltou para o Brasil com uma ideia na cabeça que na época parecia bruxaria: transmitir a voz humana pelo ar sem fio nenhum. Ah, e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Thiago. O meu é Gustavo e esse aqui é o Ciências Sem Jaleco. Se já tá curtindo, deixa o like, que ajuda demais. E ele fez em 16 de julho de 1899, em São Paulo, na frente de testemunhas. Landel transmitiu o som de um ponto a outro da cidade, do Colégio Santana, no bairro de Santana, até as mediações da Ponta de Bandeirantes, uns 4 quilômetros de distância. E segundo o principal biógrafo dele, a frase que abriu a demonstração foi: toquem o hino nacional. Voz e música viajando sem fio em 1899 no Brasil. Agora, mas e o Marconi? Aqui está o pulo do gato. O Marconi, na mesma época, conseguia transmitir sem fio sinais de código Morse, os pontos e traços bip, bip, bip. Genial! E por isso ele costumava levar o crédito de pai do rádio. Mas o Landel foi numa direção diferente e mais difícil. Ele transmitiu a voz humana de verdade, a fala, a música, exatamente aquilo que o rádio que a gente escuta viraria décadas depois. E não é um experimento solto de sorte. Landel registrou patente no Brasil em 1901 e depois nos Estados Unidos em 1904, dos seus aparelhos de transmissão sem fio. Está tudo documentado, tem testemunha, tem imprensa da época e tem papel passado. Então por que você nunca ouviu falar dele? Porque a história dele foi um desastre de azar e descaso. No Brasil, parte da população estranhou aquilo, achou que era coisa do demônio. Um padre fazendo voz sair do nada? Conta-se até que invadiram e quebraram equipamentos dele. E o governo brasileiro negou os recursos que ele pediu para desenvolver o invento. Sem apoio, sem dinheiro e sem fábrica, a tecnologia dele simplesmente não virou produto. Enquanto isso, lá fora, o Marconi ele tinha estrutura, ele tinha investidores e o país inteiro por trás. O resultado: Marconi levou o crédito, virou um nome conhecido no mundo todo e ganhou o Prêmio Nobel de Física. Landel de Moura morreu em 1928, pobre e esquecido. A boa notícia: a história está sendo corrigida. Hoje o Brasil reconhece oficialmente o padre Landel como um dos pioneiros das telecomunicações. E em 2012, o nome dele entrou para o livro de heróis da pátria. Cada vez que você mandou um áudio no WhatsApp, lembra, um padre gaúcho lá em 1899 já tinha colocado a voz humana para viajar pelo ar. O mundo só demorou um século para dar o crédito a quem realmente merecia. Ah, e lembre-se, aqui no canal Ciências Sem Jaleco a gente explica tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima.